Estamos aqui em mais um episódio do podcast Ed Sergipe. Eu sou Anne Ferreira Costa, diretora do Ed Sergipe e idealizadora do Ed Sergipe Mulher. E hoje temos um grande convidado. Vocês conhecem quem é Paulo Roberto? Vocês vão saber daqui a pouco. Mas eu vou resumir um pouquinho aqui sobre Paulo Roberto. Paulo Roberto tem uma história inspiradora para compartilhar aqui com vocês. Vai falar sobre o seu negócio. Ele é um ex-atleta. Se tornou um dos maiores empresários do ramo fitness em Sergipe. Será que vocês já sabem quem é? Paulo Roberto. Acompanhe aí nessa jornada e descubra um pouquinho mais da história que transformou a paixão pelo esporte em um império de sucesso. Para isso, temos aqui hoje, no nosso podcast, Paulo Roberto, o mais conhecido como Paulo Bedeu. Antes de começar com o nosso convidado, estamos aqui com o nosso presidente do Ed Sergipe. Por favor, presidente. Então, pessoal, estou bem feliz. O Paulo é meu amigo pessoal. Tem um tempo que eu já venho convidando ele, dizendo: Paulo, você representa muito o Ed Sergipe. É um orgulho Sergipe ter uma pessoa como você, um atleta, um grande profissional, um grande pai, uma pessoa que realmente se preocupa com o próximo e que conseguiu criar realmente um império, conseguiu criar um vínculo de amizade gigante, que eu tenho o prazer de andar com ele, e onde eu chego... É festa, né? É festa, sempre falando com um, com o outro, coisa e tal. Mas não vou me alongar mais, vamos conversando mais por aqui, vamos deixar o Paulo Bedeu se apresentar e chegando. Vamos nós, Paulo Bedeu! Olha, marquem esse sorriso aí, porque esse sorriso é assim o tempo inteiro, em todos os lugares. Então, Paulo Bedeu. Quem é Paulo Bedeu? Conte-nos um pouquinho da sua história. Vamos começar da sua infância. No Aribé. Oi, meu parceiro do Aribé. Paulo Bedeu, vamos lá. Um pouquinho da sua infância. De onde vem Paulo Bedeu, né? Um pouquinho da família, para a gente conhecer um pouquinho da sua história e chegando no seu case de sucesso. É interessante. Falar um pouquinho da infância, assim, desde a infância a gente vai ter que fazer uns 10 programas. Esse tem história, viu? Quem tem história é ele. Embora eu sou um garoto novo, estou começando minha vida agora. Jovem. Minha infância, assim, foi muito excelente. Eu acho que as pessoas, talvez de mais de 35 anos, foram felizardas, né? Hoje é muito mais difícil. Acredito eu, a gente aprendia muito na rua, muito com a rua. Claro que não mudou muita coisa, mas hoje se tem uma preocupação muito grande com insegurança. E a gente cresceu no Siqueira Campos, né, ali na rua Mariano Salmeron, com Pernambuco, e minha vida foi fazer esporte. Primeiro era futebol, só tinha futebol naquela época, e desde 6 anos de idade que eu me conheço como gente, a gente era lá do Jardim de Infância, ali na Praça Dom José Tomás, que a gente estudava lá, e desde a infância que eu tinha assim um dom de ser líder. Você vê uma história que eu era dos 7 anões e era o Dunga, né? O Dunga é aquele mais fortão, estava na frente sempre, tá levando todo mundo, né? Então, e no futebol também eu sempre me destacava, modéstia à parte. Tinha gente muito boa no futebol e eu sempre me destaquei, tanto que eu ainda com até 14 anos fui o infantil do Confiança. Foi quando eu comecei a ver que o futebol, naquela época, não daria muita coisa. Talvez hoje, se eu fosse igual ao Neymar, que é difícil, né? A gente ficaria. Mas eu percebi, eu sempre fui uma pessoa antenada para essas coisas. Aí eu vi que o futebol não dava tanta coisa, não ia dar. Porque o jogador naquela época era salário mínimo, 2 salários, 3 talvez. Aí foi quando eu parti para o voleibol, também, graças a Deus, a gente teve bastante sucesso.
Aí eu fui para o Costa Silva, né, no ginásio, antigo ginásio, e o arquidiocesano me chamou na época do científico. Eu devo dizer que eu sou o primeiro atleta bolsista no estado de Sergipe. Isso realmente eu levei para a vida toda, depois profissional, como sempre o primeiro, sempre inovando. E sem querer interromper, eu até falei essa semana para minha filha que o esporte, ele atravessa barreiras, né? Então sai o Paulo Bedeu, lá de Siqueira Campos, ficou conhecido pelo esporte, no futebol, no voleibol, e aí ele sai, talvez, de uma escola pública e vem para o arquidiocesano, onde ele começou a ter um network com a classe A de Sergipe. Perfeito. Então, é isso que eu quero dizer. O esporte, ele eleva, né? Rompe barreiras e cresce as pessoas. Que todo mundo diz, olha o Paulo ali, olha o Paulo do corte do vôlei. É o Paulo que sobe e resolve o jogo, né? Isso, exatamente. E aí você foi chamado e pode continuar. Foi. O esporte realmente, assim, ele tem muita coisa, ele ensina muito, bem dentro com a vida. Que a vida a gente sai todo dia, mesmo que você tem coisas, empresa já consolidada, mas não pense que é fácil, é muito difícil. Quanto maior a empresa, maior os problemas. E às vezes pega pessoas, no caso que eu prestador de serviço, pessoas assim, clientes muito incompreensíveis. Você tem que dar o nó, aliás, desatar o laço dele, e com calma, é muito complicado, sabe? E o esporte é assim, a gente entra numa quadra, entra num campo de futebol, às vezes a gente ouve que aquela equipe é melhor do que a nossa, mas a gente tem que ganhar, então a gente reúne força, tira a força onde não existe para justamente ganhar. E a vida é isso. Se você se recuar adiante de um grande problema que você tem na vida, eu não chegaria 1/10 do que eu pensei de chegar. Porque naquela época, né, eu antes de vir para o arquidiocesano ainda, eu fui engraxado, eu vendi picolé, eu sei engraxar sapato até hoje muitíssimo bem, né? Hoje a gente não usa muito sapato, mas o sapato que eu tenho meu neguetezinho, ainda passo lá. Infelizmente minha caixa, ela na mudança, aí a gente já desfez dela, eu não sei como ela desapareceu, minha caixa de sapato. Mas realmente foi uma coisa muito bacana. O campo de futebol, antes que era no Batistão, que eu acho que era o estádio de Sergipe, né? O estádio de Aracaju, parece. Não, o estado de Sergipe, eu acho que o campo não sei o que de Aracaju, que era no lugar do Batistão. Eu vendi picolé lá e eu tenho gente hoje que lembra disso, sabe? É uma coisa muito gostosa. Então tudo isso veio acrescentar, soma. Então eu nunca me conformei, né? Depois do arquidiocesano, né, que realmente era difícil uma pessoa do Siqueira ir para a classe A, né, junto com o pessoal, porque a discriminação naquela época era muito grande. O rico não se misturava com o pobre. E eu sentia isso, mesmo no nosso colégio, a turma toda, mas o pessoal tem uns grupos dele. Mas a gente não liga. Eu acho que discriminação, se existe até hoje, eu mesmo não acredito. Eu não acredito que alguém possa achar que vai ter mais valor discriminando alguém. Eu desconheço, no meu conceito, mas existe. A prova está aí, né? No futebol, o Vinícius Júnior e tal, e lá vai. Não vamos aqui prolongar mais essa coisa. Mas naquela época, porque no fundo, eu tinha meus colegas, mas quando terminava o recreio, eu estava sozinho. Porque eu vinha do Costa Silva, não tinha muitos amigos. Claro que no segundo ano, no terceiro ano, no segundo ano colegial, aí em diante, a gente já estava melhor, a coisa já era melhor, porque as pessoas eram mais esclarecidas, né? Porque a gente não tinha. Eu vinha do Siqueira Campos até o Arque caminhando, porque o ônibus que tinha que pagar naquela época e descia ali na Catedral. Eu tinha que sair da Catedral e ir para o arquidiocesano, que é ali na rua de Itabaianinha, né? Então saía do Siqueira Campos, vinha na escola técnica, pegava Barão do Maruim, e já chegava, era 1 hora certinho de caminhada, e de volta também. Então, quando a gente não tem isso como dificuldade, cria o hábito, aquilo é normal, tá entendendo? Então é uma coisa bacana, assim, você aprende com a dor, e você não sente dor. O ruim é as pessoas que têm e passa a não ter. Então, cada minuto que a gente vai ter nas coisas, a gente vai valorizando e não entendendo assim as pessoas. Você cresceu hoje em dia, há um bom tempo já. Claro que eu olho assim, meu Deus,
é verdade, mas eu só percebo isso quando alguém vem falar. Porque tudo que a gente consegue diariamente, é uma coisa que vem normal, é uma coisa de Deus. A gente não projeta, eu nunca projetei na minha vida ter 1/100 do que eu tenho hoje. E digo sempre, eu estou começando, não tenho nada, estou muito feliz com o que eu tenho, sempre estive muito feliz e acho que eu vou crescer muito mais ainda, sabe? Não que isso seja uma coisa doentio. Quando ele é doentio, a ganância, né? Aí eu acho que é ruim. Mas o fato de você entender que o seu negócio é bom, que vai crescer mais, e eu estou também, de vez em quando, tentando entrar em outros segmentos. Então, o que eu acho que vai acontecer, né? Vai acontecer aí em outro segmento. Eu acho que, assim, digo sempre, sou um embrião, estou apenas começando a minha vida a cada dia, né? Agradeço muito a Deus, porque naquela época eu me lembro da Copa de 70, eu era garoto, só tinha uma TV ali no Siqueira Campos. Era na casa de um amigo meu, do amigo do meu pai, que trabalhava no Banco do Brasil, e que ele tinha na garagem, botava a TV lá, a gente assistia lá de fora, porque não podia entrar na casa do rapaz, lá de fora. Foi a primeira Copa de TV a cores, né, com Pelé, Jairzinho. Eu lembro de alguns jogos lá. Eu não sou muito dessa idade, não. Eles contavam essas histórias. Um jovem. Aí eu dizia, meu Deus do céu, no dia que eu tiver uma casa com 2 quartos e um Fusca, era 10, porque meu pai nunca teve uma casa para morar. Não estou aqui lamentando, nem que ninguém tenha pena de mim, não. Não, era normal. Meu pai tinha uma bicicleta onde eu ia no quadro, que eu era mais agoniado, porque meu irmão é mais velho do que eu, e meu irmão era na garupa, sabe? Aí até no jogo na inauguração do Batistão, a gente ficou na geral, aí eu fiquei no quadro, meu pai em pé, segurando a bicicleta, e meu irmão na garupa. Até hoje eu me lembro disso. Ô Paulo, eu era surfista, né? Aí eu ia com meu pai pra praia. E eu via meu pai pagar pastel, pagar as coisas pra gente, pros meninos, e ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer pra pagar pros meus filhos, né? Porque a gente não tinha nada, né? Disse, meu Deus. E assim, as coisas vão acontecendo. Aí você fala, não, eu ia andando 1 hora e voltava, coisa e tal. Tudo era mais difícil. Mas a gente não tem medo. Olha, tem uma coisa difícil agora. É difícil? Então, vamos fazer o difícil. Não, ficou mais fácil. Ficou mais fácil? Aí a gente começa a pensar, tá muito fácil. Será que é verdade? Né? Aí, será que é verdade? Mas, e assim, é como se a vida tivesse preparado a gente, né? Pra o que vier, a gente enfrenta, com dor, sem dor, chorando, sorrindo, mas vamos sempre andando, sempre pra frente. Porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Sabe? Tinha que seguir, não tem jeito. Ou se lamentar e continuar onde estava, estacionado ali, ou fazer as coisas acontecerem. E eu soube que também ele sempre foi líder, né? Como ele falou no começo. E teve um tal de um bloco carnavalesco, o nome era Rebu. Mas isso já foi em outra idade. Eu quero saber primeiro qual foi o seu maior desafio nesse início assim de atleta, né, do vôlei, do futebol, o que você precisou realmente superar para poder continuar no esporte como atleta. Foi uma coisa interessante. Aí quando eu fui para o Arco de Cesano, terminei o 3º ano colegial, eu queria medicina. Queria medicina porque minha mãe era muito doente. Minha mãe foi a pessoa mais que eu vi de doença, número de doenças que teve, né? Nossa, a hipocondríaca, minha mãe também, remédio era o que mais tomava. E eu queria ser médico para poder salvar minha mãe, eu queria isso, né? E, infelizmente, quando eu fiz vestibular, não passei. Eu fiquei como 10º, reparei, com uma força do destino. Eu fiquei como 16º excedente, porque naquela época você excedente não entraria, não tinha faculdade particular. E eu fiquei e ninguém saía, a não ser que tivesse 16 pessoas que desistissem da medicina. Então era impossível. Aí eu chorei muito, no outro ano não estudei, fui para o Exército, me tornei tenente do Exército, eu sou segundo tenente, foi do NPOR, né? A gente sai aspirante e depois sai como segundo tenente do Exército. Aí eu não quis mais estudar, mas eu digo, não, vou fazer um concurso para Petrobras. Na verdade, não tinha tempo, né? Tinha que vencer, não tem ninguém para lhe bancar, você tinha que se bancar. Então você não tinha esse luxo de parar para estudar. Não. E eu já tinha uma ajuda financeira, porque eu jogava voleibol, e o técnico era um árbitro internacional ali,
Amado, que ele era professor da Escola Técnica do Salesiano, e jogava no Cotiguiba. Aí era Cotiguiba e iate. Só que o Cotiguiba todo mundo foi pro iate, aí a maioria das pessoas, aí o diretor do Cotiguiba, que é o Wellington Mangueira, quando ele ouviu isso, ele pode, até hoje ele é vivo, graças a Deus, muito bem, né? E ele pode até confirmar. Aí eu disse, eu não tenho condições de ir daqui do Siqueira para ir pro Cotiguiba. Aí eles me deram meio salário mínimo. Aí eu comecei, né, a ter interesse mais para ensinar, comecei a dar aula sem ser professor, porque naquela época podia, assim, você tinha experiência. Aí foi quando esse Ali Amado, esse técnico de voleibol e árbitro internacional, falou, faça educação física, você tem tudo. Todo mundo dizia isso, só que eu não queria, eu queria medicina. Aí eu fiz um cursinho, eu vou fazer os dois cursos, vou fazer medicina e educação física. Não, faça educação física, que é a base de medicina, você no outro ano. Aí eu digo, tudo bem. Aí eu fiz educação física. Repare que é o destino. Fiz, passei em segundo lugar, e se eu fizesse medicina, porque os pontos são idênticos de medicina, eu passava em 16º lugar em medicina. Aí eu comecei a chorar e disse que não era por ser educação física, porque eu queria era medicina. Aí eu fiquei puto da vida. Aí foi quando no último dia o pessoal vá. Aí eu resolvi entrar, e graças a Deus não quis mais sair da educação física, vi realmente que tinha tudo a ver comigo, né? Eu já dava aula desde o primeiro ano que eu cursei educação física, peguei o Colégio Salesiano, logo no primeiro ano eu fui campeão já das minhas categorias, aí o Graco me chamou, o Arque me chamou, N Colégio me chamou. Você, com essa projeção toda, algum time, algum clube do Brasil lhe chamou? Eu fui ainda pro CIB, Clube Israelita Brasileiro. Eu fui pré-convocado para uma seleção brasileira com 19 anos, era juvenil, porque o juvenil até 20, né? E eu fui cortado logo nos primeiros treinos, porque era uma panelinha, como até hoje tem. Não estou dizendo que eu não tinha gente melhor do que eu, não, mas na verdade todos os árbitros diziam isso, que eu não tinha 6 homens melhor do que eu. E aí foi naquela época que eu fui dar um treino na Atlântica Boa Vista, mas a Atlântica Boa Vista era Bernardino, né? Era o pessoal Xandol, que foi um pessoal que foi a galera de prata, onde o voleibol realmente aumentou muito no Brasil, foi essa época. Aí eles eram da Atlântica Boa Vista. Aí eu fui dar um treino lá, quando eu vi o nível, eu falei, não, vou pro Cibre. Aí fui pro Cibre, que é na Barata Ribeiro, do Rio de Janeiro, e passei 2 anos ainda jogando no Rio de Janeiro. Aí foi quando eu disse, não, eu vou voltar, porque o que eu ganhava no Rio, o custo de vida lá é muito alto em relação a Aracaju, e aqui eu tinha o Salesiano, e por sinal ia fazer concurso para o Estado. E fiz e passei. Eu fui professor do Estado durante 33 anos, né? Apesar de ter 37 anos de idade. Você é muito precoce, Paulo. Eu não esqueço disso. Vocês já viram aí que ele insiste em dizer que é jovem. Mas a idade tá na cabeça. Tá tranquilo. Eu me sinto hoje com 35. Aliás, eu digo que tenho 37, digo que tenho 37, e no próximo ano faço 35. Entendo como quiser. E tenho 37 anos de academia. Pronto. Aí eu misturo tudo. Né? E digo que estou começando minha vida hoje. Acabou-se. Esse é o Bedeu. Esse é o Bedeu. Eu me sinto com energia disso, sabe? Eu me sinto. Eu estou dizendo para minha mulher, que meus colegas da minha idade, que eu não vou confessar aqui de maneira nenhuma. O Paulo, aqueles professores sempre quando eu vou isso, na sua casa. Aí eu Reni, seu professor Reni. Isso, é das antigas, né? Aí eu digo sempre, poxa, os costumes são outros. Realmente eu tô uma pessoa que todo final de semana faço meus esportes, né? Ainda bato um voleibolzinho de areia, porque eu fiz uma cirurgia do fêmur, né, da cabeça do fêmur, botei uma prótese por causa do impacto do voleibol, que naquela época eu não podia, eu jogava voleibol sem tênis, porque eu não tinha condições de ter um tênis. Na federação tinha tênis, mas eu não pude comprar, meu pé hoje é 46, a federação tinha tênis até 43, então não tinha pro meu número. Aí eu jogava descalço, então aquilo de impacto, e você subir e cair, aí graças não tive nada na época, há muito tempo, quando foi há 3 anos atrás, realmente senti, porque o corpo esporte de alto nível, ele vai reclamar. E naquela época, sem tênis, hoje
talvez demore mais, porque a quadra, o tênis, todos os atletas são adequadíssimos para isso. A quadra hoje é de borracha, a quadra de voleibol é de borracha. Então, a gente dava 1.000, 1.500 saltos por dia, então não tive nada. Todos os meus colegas teve problema de torção, de tornozelo, joelho, eu nunca tive. Só que agora um pouquinho mais velho, Chega aí 3 anos de idade, aí começou. Mas eu fiz a cirurgia, a cabeça do fêmur, poxa, o doutor Pires, por sinal, grande médico aqui em Aracaju, a gente tem grandes médicos, eu não tenho, ninguém tem motivo de sair daqui para fazer uma cirurgia dessa, não tem. Porque nós temos, além dele, tem o Maurício, que é de joelho, da Foi meu médico, um número operou. Foi, tá vendo? Mas muito Maurício, bom, maravilhoso. muito bom. Olha, fiz, com 15 dias já estava descendo escada, subindo escada, sem muleta. Não, mas você é Sabe? diferenciado. É diferenciado, só, realmente. Um atleta, um atleta. Continua. E continua sendo Agora, atleta. lógico, é evidente que a gente não faz as acrobacias que fazia antes. A gente tem que entender que não é mais uma criança, que o corpo realmente, mesmo com o DNA que eu tenho forte, com a genética muito boa, mas realmente assim, tem que se respeitar. Então, dentro desse respeito, hoje, eu digo assim, nunca tomei um remédio na minha vida, mas nem para dor de cabeça. O pessoal, não tenho gripe, nunca tive gripe. É impressionante, eu nunca tive ninguém que tivesse isso. Eu digo, com toda a segurança do mundo. Né? Nunca tive, mas como? Não tenho, nunca tive. Claro que com a cirurgia tive que tomar remédio para isso. Eu digo que nunca tive remédio com um problema de saúde. Sim. Eu nunca fui para o ponto-socorro para dizer assim, sou mal agora, não estou. Então, gripe, eu vejo o pessoal pegar. Mas é incrível mesmo, até eu tenho uma vergonha um pouco de dizer, porque a pessoa diz, não é possível. Todo mundo que eu conheço teve, esse cara não teve. Não tenho. Sabe? E às vezes quando eu tenho, peraí, sinto um pouquinho, sabe, de gripe, assim, mas o corpo vai, aí eu digo, já sei. Aí na academia começa 2, 3... dá atestado dizendo que não vai porque está com gripe. Aí é o vírus. Aí eu digo, pô, acabou-se. Mas eu pego, mas eu não tomo remédio e não fico com o corpo mole. Pegar a doença eu pego. Mas você acha que essa sua imunidade realmente é assim muito forte, graças ao esporte, muita atividade física? Eu acho que contribui bastante. Mente sadia. A mente sadia, o esporte faz isso também, Sem né? Sem dúvida. Olha bem. É uma pena que muita gente não leva isso ainda a sério, né? Olha, mas eu digo sempre assim, não é nem assim, as pessoas têm que encarar a atividade física como o remédio da vida. É verdade. Ou você vai, não precisa talvez ir para academia, se a pessoa fizer exercício diariamente, orientado, bom se fosse orientado por um profissional, porque aí realmente ele vai saber entender qual a medida exata, porque a atividade física é boa, é excelente, mas às vezes existem pessoas que fazem também exageradamente. Aí são overtraining, né, que a pessoa treina demais, começa a ter problema. Então a pessoa tem que saber o seu equilíbrio, como a vida toda. A vida chama-se equilíbrio. Então a atividade física hoje é assim, se a pessoa não fizer, vai gastar mais dinheiro, muito mais de remédio de hospital do que de pagar uma academia ou qualquer entidade que ele faça diariamente, está entendendo? Então, claro que a atividade física eu acho o principal. A pessoa fazendo atividade física vai chamar ele para uma alimentação mais saudável. Sim. Ele fazendo atividade física, tendo uma alimentação saudável, ele vai ter uma qualidade de sono muito melhor, que é importantíssimo. Então, se ele tem a atividade física, alimentação e sono, nossa, ele vai triplicar. Claro, é evidente que tem pessoas assim, mas eu fiz atividade física, eu não emagreci. Peraí, você teve uma dieta bem regrada aí com algum nutricionista ou endocrinologista que sabe desse assunto bem direitinho, ou você está fazendo dieta por você mesmo? Aí é outra coisa, sabe? Verdade. Tem pessoas que vai ter um resultado mais rápido, isso é normal, isso chama-se genética. Tá entendendo? Aí a gente tem que reclamar lá com Deus que ele botou uma genética boa de um e ruim de outro. Aí não tem como. Agora, esquecendo isso, a pessoa consegue bem-estar no primeiro dia que ele vai para a atividade física. É verdade. Então não tem que escolher. Não tem segredo, né? Mas tal pessoa não faz e não tem a obesa, porque a genética dele é diferente, não vá. Mas então, nem todo magro quer dizer que é saudável, não, né? Não. As pessoas acham isso. Não. Exatamente. Olha, eu já vi as pessoas fazer dieta por ele mesmo, sem fazer atividade física, e tornar uma pessoa doentio para a vida toda. Exato. Conseguiu com essa dieta mal feita uma doença crônica e levou até a morte.
Então tem que ter muito cuidado nessas coisas assim. Eu não quero engordar, eu quero emagrecer e vai a qualquer custo. Não é assim. As pessoas têm que viver o processo. Não é o processo. Tem que viver o processo. E às vezes é muito lento, muito lento. Mas as coisas da vida, as pessoas têm que entender que tem que ter sacrifício. Tudo que vem fácil, vai fácil. Verdade. Eu acho que, sabe, se for o caso, faz a lipo. Agora ele tem que manter. Ele tem que manter a atividade física. Porque se não fizer, eu fiz uma lipo e não vai fazer atividade física, ele vai voltar e volta pior. Volta pior. Então as pessoas têm que fazer isso aí. Mas assim, aí você estava lá, professor de academia, coisa e tal, educação física, trabalhava no estado. E como foi esse salto para, não, vou ter minha academia? Como Mas foi e aquela história do bloco? Não teve um bloco? Não. Teve. Antes da academia até veio o bloco. Aí, conclusão, eu gostava sempre de samba, fui apaixonado, sou. Tinha uma bandinha também. Ainda tinha que ia pra tudo que era festa no final de semana. Eu fazia festa de aniversário, ia tudo, né? A gente não podia ir pra festa de rico, aí tocava na banda, comer bolo. E outra coisa, a gente não cobrava nada, era só pra animar e tomar uma cervejinha e comer bolo. Era, te juro por Deus, porque quando a gente não tinha, a gente ia pras festas de penetra. Era fogo. Eu já fui expulso de festa de penetra. Você pegou uma época aí que ele também ia para umas festas de penetra? Sim. Então você tinha carteirinha. Claro. O Nico não é tanto das antigas, mas é das antigas. Então, que ele rompe gerações, entendeu? Pra você ter ideia, voltando um pouquinho no voleibol, eu com 14 anos aqui em estado de Sergipe, eu fui seleção infantil, juvenil e adulto. Então é por isso que as pessoas assim, Bedel, como? Tem pessoa de 60, de 70 anos que fez parte de minha geração. É verdade. Tem pessoas com 50 anos, 55 anos que eu fiz parte da geração. É verdade. Tem pessoas de 35 anos, de 40 anos que eu fiz parte. É verdade. Porque no voleibol eu fui isso. E depois fui técnico de seleção, que aí peguei o pessoal mais novo ainda, né? Eu dei aula com gente de 12 anos que hoje já está quase na minha idade. Tá entendendo? Será que eu tive aula com ele? Eu fiz parte. E eu encaro isso. E hoje são meus amigos, porque a idade ela tem uma diferença logo no início. Quando a criança é 6 anos, a outra talvez 10 e tal, mas com 12, 14 anos, a pessoa, 12, outro com 16, se torna bem parecido. Então, mulher que desenvolve mais rápido, né, eu não vejo tanta diferença de mulher de 20 anos, mulher de 30, mulher de 40 anos, que conversa quase que a mesma coisa, porque são desenvolvidos mais rápido. Então, essa coisa de idade, a gente tem que esquecer. O bom é que está na cabeça, se a pessoa se sente assim, velho, problema dele. Se a pessoa é velha, com idade avançada e 109, é um problema dele. Claro, é evidente que as pessoas vão saber o que vestir, essas coisas todas, para não se tornar ridículo, né? A pessoa tem que saber que tem aquela idade. Agora, não, porque na minha época, vou te falar, a pessoa com 45 anos, 50 anos, já era uma pessoa velha. Era a pessoa sentada na porta do Siqueira Campos ali, cadeira de balanço, tal, e esperando uma aposentadoria. Depois esperando a moto chegar, porque ficava sem fazer nada. Hoje eu conheço pessoas de 70, 80 anos ativos fazendo tudo que fazia antes. Verdade. Então é isso. Aí veio o bloco. O bloco veio em 80, eu vou falar muito do idade, não. O bloco veio porque eu me formei em 85. A academia ainda abriu em 85. Você se formou em 85. Em 85 formei em educação física e abri a academia. Viu? Só para deixar registrado. Então você deve ter 14, 16 anos. Então eu firmei o bloco porque eu gostava muito de samba. Aí, foi o que aconteceu. Eu fui passar umas férias em Simão Dias, aí o pessoal jogava couro de bode fora. Aí eu vi aquele couro de bode, dava para fazer um tambor. Aí eu peguei uma madeira, né, eu trabalhei muito, eu fazia varinha de exposição, tem até um corte aqui, que isso aqui é da exposição da varinha, que eu botei o formal e acabou aqui. Aí eu tinha um jeitinho de marceneiro, né? Aí eu fiz um quadradozinho, peguei o couro. Aí não é que ficou bom, trouxe para Aracaju, aí o pessoal, poxa, que legal. Aí eu fiz uns 10, aí saía, né, de saco. A gente cortava, pegava um saco que coçava o corpo, cortava o saco aqui, botava e pegava um saco de farinha, furava 2 olhos e saía para fazer medo do povo. Pegava maisena, né?
para jogar. Aí pronto, fazendo um sucesso. Aí, não, fica aqui. Os bares convidavam a gente para a gente ir nos bares, para animar os bares, a troco de nada. Foi quando a gente tinha um médico chamado até, não sei se devo falar o nome dele aqui, é um cara muito conhecido. Hoje, aí no estado, a mulher dele é política também, mas vou esquecer, esse médico é um cara bacana, até hoje é meu amigo. Ele deu para a gente dois tambores e uma caixa. Aí pronto. Sucesso. Aí naquela época eu corri um livro de ouro, a gente ia nos bairros perguntando os donos, os moradores, para fazer uma vaquinha. Aí pronto, começou a botar a banda. Aí, vamos botar o bando, como é o nome? Aí, Bloco Rebu. Aí botamos, pronto. Foi o maior sucesso. Torcendo para a Avenida, né? Para a Avenida. Soube que ganhava todo ano, né? 5 anos a gente ganhou em seguida. Aí veio o Bloco da Paz, que era um bloco aqui da cidade que Luiz Eduardo Oliva, que foi reitor da universidade, tomou conta também, né? Mané, que já faleceu também, Bloco Recaída também que tinha, Lealdo, que era daquele Feitosa, que era daquele bar que hoje é o Porto Madeiro, né? Aí essa galera aí botou outro bloco daqui. Aí ficou o bloco dos estudantes, a gente, o estudante do Siqueira, de periferia, e ele no bloco da elite. Só que não ganhava pra gente, porque o povo do Aribé olha, a gente botou a bateria 200 componentes. Imagine, hoje 200 componentes, 250 é uma bateria de Padre Miguel. Você vê que evolução a gente teve. Não tinha como esses blocos em Aracaju competir com a gente. Então, graças a Deus, no que eu entrei sempre, a gente fez com bastante afinidade, com conhecimento. Eu fui para o Rio de Janeiro de ônibus só para assistir ensaio de escola de samba, para entender como é que era. Porque eu achava que eles tocavam errado. No samba, eles têm um surdão que um bate de um bate bum, outro bum, bum. E para mim estava errado aquilo. Como é que tá certo? Esse pessoal não percebe isso. Aí eu fui, não, é o surdo de resposta. Aí eu conversei com o diretor de bateria e tal. Aí comecei a entender, quer dizer, eu vim com essa bagagem toda para lá. Evoluiu mais ainda. Evoluí. Aí não tinha como comparar. Aí veio o voleibol, que realmente eu fui técnico da seleção durante 7 anos, e fui o melhor atleta lá nessa época também. Eu nunca deixei de praticar esporte, de todos os esportes. E fui eleito 7 vezes o melhor atleta do estado de Sergipe, porque naquela época tinha os Jogos da Primavera, a gente podia fazer vários tipos de esporte. Então, tudo que eu fazia, eu era o campeão, sabe? Então, eu tinha uma genética boa. Eu vejo que você é muito competitivo. Eu vejo você com seu filho, que parece muito com você, né? Ele tem 5 anos, mas parece ter 11, que ele é grandão. Aí, se tá chovendo, você tá treinando ele na garagem. Não para. Isso, eu vi, essa semana eu vi no seu Instagram. É exemplo, né? Não tem jeito. Eu fiquei assim, orgulhoso dele, porque ele perdeu a semifinal, a semana passada, de tênis, chorou. Eu digo, que coisa gostosa. Assim, não entregar de graça, não. Você vai treinar, o garoto joga melhor do que você hoje, tinha mais. O garoto, meu filho tem 7 anos, e esse garoto tinha 9 ou 10. Então o garoto já tem 4 anos de tênis, meu filho entrou no ano passado. Então o garoto realmente joga melhor do que ele. Mas mesmo assim foi 15-13. Ele quase ganha. Poxa, mas eu achei legal ele chorar, sabe? Porque ele não queria perder. Poxa, isso pra mim foi tudo. É muito bom. Mas vamos, se fala. Tem atleta aqui, ó. Quando fala. Então, foi professor dela também? Também. Mas vocês eram pequenos. Não, era. Se brincar, eu tô mais alto do que hoje. E vamos ao empreendedorismo. Qual foi o momento que você decidiu, que você virou essa chave, né? Do atleta a vida toda, até hoje, né? Mas qual foi essa virada de chave para investir em uma academia ou investir em outra coisa antes da academia? A virada de chave para se tornar empreendedor, empresário. Eu acho também teve esse lance de academia, a cabeça dele é sempre à frente, ele sempre tá... Tanto que ele transcende gerações, ele faz um download todo dia, quando tá dormindo. Eu acho também o Rio de Janeiro também fez você evoluir a mente muito. Esses 2 anos no Rio, né? Muito. Acho que quando você chegou em Aracaju, em Sergipe, ninguém entendia direito que você estava sempre à frente. Exatamente. Jogando voleibol, me lembro como hoje. A gente fez um torneio com Cuba, Brasil, e a gente foi para jogar com Cuba e perdeu, claro.
porque é impressionante, uma seleção internacional. E eu vim do Rio nessa época, mas o meu nível de voleibol, ninguém mais se compara, porque a gente está lá competindo com pessoas que têm um nível melhor, então você tenta crescer para ser igual ao pessoal. Quando você chega, você volta para sua terra, meu irmão, estava jogando absurdo, eu tinha quase 1 metro de impulsão. Então você saiu 1 metro de impulsão, eu não sou muito alto. Eu tinha 1,87 m, hoje tenho 1,85 m, está diminuindo já. É encolhido. É encolhido, sabe? Aí, quer dizer, com quase 1 metro, tinha 80 e poucos centímetros de impulsão. É muito. A gente trabalhava muito para isso. Então, quer dizer, eu venho com nível. Então, o Rio de Janeiro me ajudou muito. Então, a virada de chave, eu não sei se foi virada de chave, foi o seguinte. Eu, quando saí do Exército, a educação física que a gente tinha era aquela coisa de calistenia, né? Do Exército, que corria na quadra, e tinha geralmente os meninos do terceiro ano colegial, me lembro no Salesiano, que eu entrei lá sem ser professor. Aí era para uma escolinha de voleibol, aí me botaram para educação física, porque meus treinos eu já fazia com dança. Repare, que coisa. Naquela época, eu botava música, eu gostava de dançar, o samba eu sabia sambar, até hoje eu ajeito um pouquinho. Aí o pessoal gosta, né? Eu fazia aquilo, aí atraía. Meu treino de voleibol, os pais das minhas atletas iam olhar ali. Aí foi quando o pai dos atletas foram olhar lá, os meus treinos, eu dava aula de educação física. Aí o terceiro ano, ninguém conseguia dar aula no terceiro ano, aí, porque não tinha moral, os caras do terceiro ano, tinha gente mais velha do que eu no terceiro ano colegial, né, nessa época. Aí eu comecei a dar aula de ordem unida, como eu vinha do Exército, e quem não bagunçasse eu tirava, mas não tem problema, pode sair, porque o pessoal na época tinha uma condição financeira. Esse pessoal de condição financeira antigamente se achava o dono do mundo, porque pagava a escola e tinha direito de fazer o que ele quisesse com o professor. Comigo não, eu nunca disse. Aí, de repente, esse pessoal eu botei para correr fora do ginásio, pelas ruas de Aracaju, como corre no Exército, 1, 2, 3, 4, 4, 3. Mas o colégio achou assim, o coordenador na época, Cobrinha, que hoje Cobrinha. Ele é do Ideal, né? Ele conta isso com maior, assim, tem mais segurança. Aí foi à tona, todo mundo queria fazer educação física comigo, educação física. O voleibol chegou a um ponto no Salesiano que era tanta gente querendo fazer voleibol por causa dessas minhas coisas que eu fazia antes no início, que os outros esportes não tinha ninguém. Aí como que eu fazia? Tinha aquele exame biométrico antes, que a pessoa escolhia o esporte. Eu tinha mais de 250 atletas, aí eu escolhia, dava os primeiros treinos, escolhia quem é o que eu queria e depois liberava para os outros esportes, porque senão os outros esportes não tinha gente. Não ia ter adesão, né? Porque os professores faziam a mesma coisa. Aí eu fazia diferente. Aí foi quando, num treino desse, teve um pai de 3 alunos meus, de Carlos Alberto Balbino, de Antônio Balbino e de Balbina, não sei se está lembrado, né? Que ele era presidente da PCF. Aí disse, rapaz, você é jeitoso, você não quer dar aula de musculação lá na PCE? Olha que a PCE lá na Atalaia, já indo pro Mosqueiro, que é longe, naquela época era longe. Aí ele ia comprar um equipamento, aí pagou um curso para mim em Salvador. Aí eu fui e comprei esse equipamento, né? Aí depois eu fiquei muito amigo do professor que deu o curso, até o nomezinho dele está na minha cabeça aqui. Aí ele disse, Paulo, bota uma academia. Eu disse, não tenho condições, não tenho condições. Eu sempre comprei esse aparelho, que era o aparelho Apollo. Bom, aí eu fui para a PCE, né? Depois houve lá um problema, que não vem o caso aqui de ciúme do presidente lá do clube, que ele hoje é falecido, né? Mas os filhos deles fazem essa história comigo, eles estão por dentro de tudo. Aí foi quando eu disse, agora eu vou ter que sair daqui. Aí eu comprei. E já gostava da musculação, né? Não, muito. Se identificou muito. Muito. Aí eu tinha um dinheiro. Esse dinheiro, eu comprava uma casa para minha mãe, uma casa de conjunto. Certo? Lembro como hoje que surgiu o conjunto, já tinha surgido o Augusto Franco, no Orlando Dantas. Aí eu disse, eu acho que eu tenho condições de comprar uma casa no Orlando Dantas. Ou compro um carro, porque eu não tinha carro, eu tinha uma bicicleta, depois comprei uma moto com dinheiro do Exército. Aí eu compro um aparelho para eu começar uma academia.
Aí eu fiquei, sabe? Aí eu fui para casa, minha mãe disse, não, no Orlando Dantas eu não posso, porque minha mãe é muito doente e tinha que morar perto, porque em vez de quando eu chegava em casa, minha mãe tinha ido para urgência. A maioria dos dias era uma coisa que realmente foi uma coisa, ela sofreu muito. Aí não podia, porque táxi naquela época era muito caro e para pegar táxi era difícil, né? Claro. Não era todo mundo que podia andar de táxi, tinha que pegar um amigo que tivesse carro, coisa, dificuldade que não era fácil. Aí, conclusão, comprei. Eu disse, tenha paciência que eu vou comprar uma casa para vocês, mas agora eu vou comprar o aparelho. Aí o aparelho chegou, foi quando eu comecei a procurar uma casa para botar. Aí não encontrei, porque... Encontrei, mas o cara disse que eu tinha que comprar. É um deputado também aí que tinha dono dessa casa. Aí eu disse, não, comprar, não tenho condição de comprar, tenho condição de alugar. Aí, para mim, com umas coisas que não tem que dar certo, foi o que aconteceu. Durante esses 3 meses que eu passei sem botar academia, com esse aparelho comprado, eu tive que botar no Salesiano, porque minha casa não cabia esse aparelho. Era Apollo, que era 11 estações. Né? Como tem em condomínio, um aparelho que você faz naquele, você faz naquele, eu faço aquilo, tal. Aí depois gira, tal. Aí eu formava esse circuito. Aí foi quando? Aí eu comprei, aí eu botei lá no Salesiano, aí Aragão, que tem uma academia, um cara fantástico, aquele cara também que vive até hoje, até agradeço muito que ele me ajudou a montar o aparelho. Aí nós montamos o aparelho, foi quando durante esses 3 meses entraram na casa desse rapaz, desse deputado, e roubaram lá e fizeram malcriação no piano da mulher dele, que ele tinha deixado lá. Aí ele ligou para a casa do vizinho, que naquela época minha casa não tinha telefone, era secretária eletrônica. Aí o vizinho, olha, tem uma mensagem para você, que era do deputado. Aí quando eu peguei a mensagem, aí liguei para ele disse, vem aqui para a gente conversar. Aí ele me cedeu a casa, ali na Praça Assis Chateau do Briand, com frente a um antigo salão do Beleza Haiti. Sim. Que eu acho que não é mais salão do Beleza Haiti, mudou também o nome. Acho que sim. Alguma coisa de Onde noiva. é o Galegos Lanches. Isso, perfeito. O Galejão veio depois. Sim. Veio depois. É para a nova geração identificar. Né? Hoje identificar isso. E aí eu botei a academia, ele me deu 3 meses de graça para eu reformar. Eu passei 3 meses com uma aluna só. Essa aluna é uma história muito bacana. Essa aluna ela era cabeleireira de Minas Gerais, veio para cá, para Aracaju, casou com um rapaz que jogava muito futsal. Aí ele ficou com ciúme de que ela fez tanta divulgação da minha academia no salão dela, que eu fiz uma turma dela com as clientes dela. Que bacana. Aí foi quando o nome cresceu, porque em Aracaju, antes, a academia que tinha era de pessoas que tinham condições de dinheiro. Ninguém frequentava a academia que não tivesse condições. E os donos das academias eram pessoas de nomes. Ninguém é para academia aqui de pessoa que não tem nome. Isso aí era um fato. O pessoal mais antigo sabia disso. Né? Aí eu botei a academia, como dei resultado, aí o pessoal começou a ver resultado, né? Porque antigamente era aquela coisa modinha, botava uma sauna aqui para ninguém tomar uma sauna, para depois se conhecer, e era uma coisa assim. Antigamente era uma coisa paralela à academia, né? E mulher não fazia musculação, mulher era só ginástica. Aqui em Aracaju tinha academia de ginástica, não tinha musculação, e academia de musculação. Então, desde a época que eu fui para a PCE, eu fiz tanto sucesso lá com a musculação que as mulheres das pessoas, dos clientes, do pessoal da Caixa, dei aula de ginástica, porque você sabe dançar. Aí a gente começou lá no salão de festa do clube da PCE. Aí foi quando eu disse, você tem que botar uma academia, bota academia que tem ginástica e musculação. Aí foi daí que eu botei a academia, voltando agora, que começou aí com esse Apollo, aí eu botei, era só um aparelho, mas era 11 estações. Né? A gente corria na praça e vinha para a academia. E a ginástica, a gente botava a música lá e criava a coreografia. A gente criava a coreografia, sabe? E pronto. Aí daí foi que tudo começou. Aí depois, com 2 anos depois, eu tive que sair dessa casa, fui para uma outra alugada, que é ali na Estrada da Silveira, uma casa já de andar, que na época era aquela novela Dancing Day, que tinha uma academia de vidro. E eu vi nessa casa o vidro, eu falei, nossa senhora, ali. Aí aluguei um aluguel que era muitíssimo caro, mas vou conseguir. Tanto que nessa época os carros passavam, era uma rua mais movimentada, sabe? Aí os carros passavam e teve várias batidas de carro. Que olhava. Porque as mulheres estavam lá
fazendo, cara. Foi uma coisa impressionante. Isso é empreendedorismo. Ele Estratégia, viu né? e disse assim, vou fazer uma coisa diferente. Então, das coisas que eu já tinha visto fora, mas muita gente não tem coragem de fazer o diferente, fica fazendo aquele tradicional e não evolui. Aí você sempre quando você lança uma academia nova, eu digo porque eu já venho acompanhando, eu tenho um pouco de idade, e eu malho lá, desde a época do Jornal Reciclagem, né? Mas eu tinha 17 anos de idade. E eu venho acompanhando sua evolução, suas academias, vibro com isso, claro, óbvio. E eu lembro até de um fato que eu acho isso massa e me inspiro também no meu negócio também. Com as coisas que você não me diz nada, mas eu vejo. Tipo, eu malhava naquela academia onde foi depois a TV, né? Naquela curva ali, que hoje é uma casa, tá fechada, mas breve deve ter alguma coisa. Vamos reformar. E eu malhava ali na esteira e caía pó na cabeça. E aí, mesmo assim, ninguém sai. É como se tivesse um imã. Não, mas energia, vamos né? nessa, vamos junto. Porque via a sua garra, via você tentando... claro, sempre tem alguém que reclama, normal. Mas quem tosse, quem sofre também... tá ali pra ajudar e dizer, não, vamos nessa, BD, pode aqui, vamos ir... E é isso, sempre. Essa aí foi uma história também bonita. Desculpa, eu também só falo de história bonita. É que tenho muito orgulho, realmente. Exatamente. Quando eu estava nessa outra casa que foi essa novela Dança D, que a gente fez uma coisa parecida, fez tanto sucesso naquela época, aquela academia encheu, entupiu de gente lá. Aí o dono da casa teve, assim, uma inveja, eu acho que foi, que Deus o tenha, que ele já faleceu. É uma pessoa muito conhecida em Aracaju, tem várias empresas aí e tal. E ele queria botar, o filho dele é médico, e nunca deu certo nada. Aí ele quis botar uma clínica para o filho. Aí me obrigou a assinar um contrato, que eu achei que era contrato, que ele me deu mais 6 meses. Foi quando eu comprei o terreno ali na Canal, que eu fiz minha primeira academia, minha mesmo, foi aquela onde você está dizendo que caiu o pó. É a história. Aí eu assinei. Quando eu fui ver, deu para um advogado para ver, porque eu passei 6 meses e ele pediu a casa de volta. Aí eu disse, não, eu assinei um contrato com o senhor, e eu disse que saiu há 6 meses, mas não posso sair, que eu não acabei lá a minha obra. Aí eu levei para um advogado, o advogado BD, você assinou sua ordem de despejo. Porque eu assinei tanto depressa que eu, naquela época... Confiança, inocência. Ele disse que era um inocência. contrato. Confiava na palavra, né? Foi. E eu disse a ele também que saía em 6 meses, que achava que ia acabar. Só que ele não teve, assim, menor consideração. E realmente foi um dia assim, muito triste, que eu cheguei lá na segunda-feira de manhã e 5 horas da manhã, quer dizer, não, 4h50, que a academia abria 5 horas da manhã. Aí, quando eu fui abrir, tinha um caminhão já lá, jogando os aparelhos todos em cima do caminhão. Aí o pessoal viu, eu chorei, que só o quê? E os alunos, até tem uma pessoa também, sempre tem uma pessoa, anjo da guarda, que disse, olha, nós vamos lhe ajudar, a gente está vendo sua obra lá, você vai conseguir. Rapaz, eu não tive dúvida. Isso era... Olha, Semana Santa, isso foi na segunda-feira de Semana Santa, preste atenção. Uma Semana Santa, a Semana Santa geralmente as pessoas quinta-feira que saem um pouco do feriado. Aí não tive aula segunda, terça, quarta, a semana toda. Olha, na segunda-feira a gente estava lá dando aula na academia nova, você imagina isso? E o pessoal tudo, a gente dava, não tinha teto, que era 2 andares, a musculação na parte de baixo, aí estava coberto. Mas a ginástica em cima não tinha telha, não tinha. A gente botou uma gambiarra de luz, tal, e os alunos iam malhar, se sujava, perdia a roupa. Mas as pessoas estavam lá. Foi aí onde eu acho que eu cresci muito, onde as pessoas assim, vieram comigo, não tinha muita academia, muita opção também em Aracaju, e também eu dava resultado modesta parte naquela época, ou você ia para a academia que as pessoas tomam anabolizante, tal, que também já estava mudando a chave dessas pessoas para não tomarem, porque de não ser saudável, isso, né? E aí foi uma coisa que completou. E aí veio uma outra história, porque para botar o teto e botar a esquadrilha, eu tinha que tomar dinheiro emprestado. E ninguém quis ser meu avalista.
Aí eu vou passar o dia todo para contar essa história aí. Paulo. Porque eu tive gente que assinou para ser meu avalista e depois recuou com medo que eu fosse não pagar. Paulo, a gente que vem de baixo assim dói, né? Eu não, Você vê, eu não pego na história, não, eu choro. Você falou que o cara chegou, quando você chegou lá, tava seus aparelhos indo pro caminhão. Então qualquer pessoa chega, qualquer assim, né? Talvez muitas pessoas iam falar assim, pronto, acabou com o meu sonho, acabou minha vida, e o cara ia parar. Mas aí se diz não, aí um ou outro diz, não, então vai dar certo, então vamos Porque lá. sempre vamos tem tocar. os anjos de luz, né? Sempre. Mas tem que ter uma Mas mente naquela boa. época tem que ter, olha, naquela época tem que ser um diferencial. Hoje a gente esclarece mais. Hoje eu acho que tem muita pessoa do lado bom que quer ajudar, né? Você vê essa coisa do Rio Grande do Sul, que coisa linda, né? Mas naquela época, olha, tinha sempre gente querendo aproveitar. Tanto que alguns amigos meus que assinaram, outros disseram assim, quanto é que vale aquele prédio lá? Tanto. Aí ele disse, eu lhe dou um terço, se você quiser eu compro. Assim, mas tudo isso serve para você ter o foco na sua vida e seguir. Fortalece. É Deus. Eu não pensei a gente ser diferente. É Deus, não tem outra escapatória. Eu não estudei para isso, foi o dia a dia, foi a coisa como devia ser que acontecer. Né? Aí eu consegui fechar a academia, foi um trabalho para conseguir o teto, as coisas. Aí consegui uma metalúrgica que o cara dividiu para mim. Foi uma pessoa que gostou de mim de cara. Aí dividiu em 10 vezes, aí eu não precisei tomar dinheiro emprestado para o teto, não precisei para a esquadrilha, que foi um dilema. 2 pessoas assinaram e correram, depois que tivesse assinado com medo que alguém, cuidado. Mas tudo bem, cada um faz o que realmente quer. Eu sei que fiz, e naquela academia ali foi o seguinte, onde a academia teve um grande boom, é que hoje, para se ganhar dinheiro com a academia, tem que ser grande. A academia tem que ser grande, tem que ter um local muito grande, e você sabe, para alugar um lugar grande tem que ser um aluguel caro, porque ninguém vai alugar uma loja grande e também uma loja pequena, mesmo valor. A academia tem que ser grande, porque se for pequena, ela vai fechar. Como eu acho que as academias pequenas estão sofrendo muito, porque o preço diminuiu, né, de academia. Porque antes o preço era 70% do salário mínimo. Hoje a gente está a 1/10, geralmente, em média, do salário mínimo. Porque tem concorrência. Aí, conclusão, mas a gente teve que dar o pulo de misericórdia. Conclusão, aumentar mais o número de pessoas, de professores, aí você paga mais. Porque naquela época eu cresci muito por causa da ginástica. A ginástica tinha 100 alunos na ginástica. E o aluno que fizesse uma aula de ginástica, ele não podia fazer a segunda, a não ser que tivesse vaga para ele. A gente distribuía ficha. E aí, onde foi que eu acho que eu mais tive lucro? Porque, como não tinha professor de ginástica, eu comecei a fabricar professor de ginástica, por sinal, fabriquei um Lula. Eu ia mais aula, a sua de Lula, eu e Venturinha. Lula. Ele conseguiu até, na época, ser um cara mais atraente do que eu. Assim, ele aprendeu, assim, ninguém ensina nada a ninguém, eu acho. Passos, a gente dá luz, ele tem um dom dele. E era um cara muito simpático, extrovertido, tirava aula na ginástica, que todo mundo, em vez de quando eu dava aula preocupado lá no banheiro, preocupado em alguma coisa, ia com cara feia. Eu não sou tão bonito assim. O Lula era assim, um cara destemido das coisas, extrovertido. Todo mundo gostava da aula do cara. Conclusão, aí eu pagava 1 hora a aula, o que eu tinha ali era espelho, porque hoje a academia, você tem que ter, hoje cada academia minha não deve ter menos do que 2 milhões de aparelho. Você tem que ter pelo menos 4 professores na sala de ginástica, sabe, com estagiário. Então, realmente, eu fico assim, graças a Deus, é um bom negócio para mim hoje. Eu não sei como é que é uma pessoa começar a vida e talvez cobrar numa academia pequena, sabe, o valor que a gente cobra, tem que cobrar mais caro. Aí, conclusão, vai cobrar mais caro, uma academia maior, como no caso da nossa, que dá mais condições para ele, natação, tudo. Aí, um preço menor, a pessoa não vai escolher uma academia menor. Então eu imagino esse pessoal para começar hoje. Então, Paulo, sempre... Assim, eu acompanho sua vida há muito tempo, porque eu já malho desde 17 anos, a gente já se conhece há muito tempo. E eu sempre vejo que toda academia que você abre, tudo, você sempre vem com uma coisa nova. Aí, lá naquela do canal, você colocou a quadra de squash lá no andar. Perfeito. Que era topada, a gente jogava até umas horas, era uma moda, era muito massa. E aí, quando veio a clube, aí você já colocou a piscina aquecida. E a quadra de squash também. E a quadra de squash também. E a piscina aquecida. E a quadra também. Isso. De futebol. E a piscina aquecida e salinizada. Aí você já viu, você sempre vem com outra coisa a mais, né? E os banheiros bem, né? Uma inovação. Inovação. É como essa outra agora. O tamanho.
O tamanho dos banheiros diferentes, né? Sempre. Exatamente isso, sabe? Agora, o ser humano tem que saber assim, o feeling. O feeling é a coisa de você sentir. É por isso que as pessoas que botam um negócio para ganhar dinheiro dificilmente dá certo. Você tem que entrar, lógico que o lucro é fundamental em qualquer empresa. Agora você tem que sentir a empresa, como foi o caso do squash. O squash foi bom, eu botei uma quadra, convidei uma pessoa lá de Foz do Iguaçu para botar até a madeira de pau marfim, fiz uma coisa profissional lá na clube. Mas depois eu vi que o número de pessoas para pagar aquele espaço já não dava mais. Eu tive que acabar com a quadra de squash, porque o número de atletas para aquilo ficar aberto já não era mais legal. Então é hora de você mudar, como foi o caso do ginásio. O ginásio eu botei porque eu amo voleibol, né? Futsal. Aí eu botei. Só que foi na época que os colégios começaram a botar escolinha dentro das escolas. Aí não dava mais, eu tive 3 turmas só. E eu não tinha condições de manter um ginásio. E o metro quadrado ali é muito caro. Muito caro. Mas foi quando Deus me abençoou e eu fiz aquele prédio de 5 andares, que graças a Deus estava alugado até agora, mas já estamos com outra pessoa, outra grande empresa aí, já querendo negociação de aluguel. Não vai ficar parado, é só o tempo de Deus. E aí depois dessa academia, que o teto estava lá, caindo pozinho. Isso. Surgiram outras academias. Aí você expandiu o seu negócio, você foi crescendo sua marca cada vez mais. E aí, esse processo de expansão? Né? Nosso tempo já está até esgotando. É muita história. Paulo Bedeu tem muita história. Tem que ser realmente o dia inteiro. Eu tenho pessoas, escritor aí querendo fazer livro. Ele disse, Paulo, eu contei um pouco da minha vida. Ele disse, não tem que ser de um livro, tem que ser nos 3 livros. Eu falei, então olha aí. A coisa graças a Deus. Mas eu me empolgo também, eu gosto. Mas olha bem, vamos ser mais rápido agora. É o seguinte, o fato de ver outra academia, olha, não foi fácil, viu? Olha, a gente botou naquela academia lá no Pedro Paes Azevedo do canal, que foi a minha particular, botou sauna, a gente já inovou e tal, porque sauna não tinha academia aqui daquele jeito que tinha. E aí depois para passar para Jorge Amado, foi a segunda minha, que hoje é o ponto principal, né, que é o foco. Nada foi fácil e nada continua fácil. O dia a dia não é porque aumentou, talvez são outros problemas, são outros tipos de problemas. Veio o seguinte, que eu vi a necessidade de outros bairros as pessoas me chamarem. Ou seja, tinha gente que morava perto da academia, mas se mudou, continuou na academia. Mas pelo fator de ter filho, a logística ficar difícil, eu vou ter que sair, porque não está dando tempo para vir para sua academia, porque levar filho no inglês, levar filho na escola, fazer feira, só tem um carro só, coisas da vida da gente. Aí eu falei, poxa, eu perdi aquele aluno, e ninguém gosta de perder cliente. Aí eu falei, vou ter que botar outra academia. Aí eu fui ali por baixo do viaduto, né? Pronto, aí foi a segunda academia. Hermes Fontes. Hermes Fontes ali. Que depois me mudei, e depois me mudei agora onde está hoje, graças a Deus, no Luzia. E é a academia maior que a gente tem hoje ali no Luzia. Mais alunos. Mais alunos ali, graças a Deus. Ô Paulo, logo quando você abriu a academia, a gente almoçando, aí você falou assim para mim, Lincoln, eu abri a academia e tem gente que me liga, que me manda mensagem agradecendo porque você fez aquilo, tipo assim, é como se você trouxesse vida para aquele lugar ali. Rapaz, eu tenho mais do que isso, é impressionante. Assim, eu tenho uma menina, uma senhora que até hoje, esqueci, Dona Augusta, não, meu Deus, ela tinha Alzheimer, né? Aquela doença que fica balançando, não é assim? Uhum. Ela tomava remédio, ela começou a malhar lá no pé da Canal, no prédio antigo, e a piscinazinha, ela tinha um remédiozinho dela que ela botava na beira da piscina, ela vinha tomar. E a dar essa dosagem... Parkinson. É Parkinson, eu estou acostumado, desculpe. Ela sempre dizia para mim, Paulo, hoje eu já diminuí a metade hoje do remédio que eu tomo. Da dose, sabe? E ela veio para clube ainda, ela passou, ela é da Petrobras e tal, e ela disse que era a pessoa mais feliz do mundo, que ela jamais ia pensar que ia conseguir não tomar tanto remédio, que ela diminuiu mais de 10 vezes o remédio. E eu tive um caso desse, na ginástica que eu dava no G. Barbosa, não sei se vocês... Eu lembro da manhã. No shopping, né? No Shopping Jardins ali. Com Alva, até boa noite, abraço para Alva. Alvinho.
ele com o pai dele. Que Ela não lembra, fazia, não. Não, é que meu pai me contava, eu não lembro também, não. Era 2.000 pessoas que a gente botava para dar aula. Rapaz, teve um casal que foi uma coisa incrível, até hoje me arrepio. Ele veio com a mulher me agradecer, com os 2 filhos que ele tem. Depois, já no encerramento, ele veio pedir para tirar uma foto, veio me agradecer, que ele disse que dificilmente ele namorava com a mulher. Ele dificilmente namorava. Rapaz, eu fiquei assim. E ele fazia atividade física, né? A autoestima dele começou a usar roupa melhor, emagreceu, começou a ficar mais. A mulher também, sabe? Começou a ver as coisas de outra maneira. Ele veio me agradecer só na ginástica. Mas ele trouxe meus 2 filhos aqui para ser testemunha desse meu agradecimento. Eu nunca tive isso, sabe? A vida sexual da pessoa, que eu só dei uma aula de ginástica, fazendo um movimento lá, que eu fazia movimento de sacanagem, o pessoal gosta. A pessoa fica mais extrovertida, sabe como é que é? O cara veio me agradecer, isso olha bem quanto tempo tem. Tem mais de 20 anos, tem exatamente 21 anos. Que acabou. Sabe, o cara veio falar, porque depois da aula de ginástica, o G. Barbosa fazia um café da manhã com tudo, e era uma coisa impressionante, cara, aquilo. Você vê, isso a época, o G. Barbosa era de Sergipe, não tinha sido vendido ainda, né? Aí você vê, como empresário local, tipo assim, se Bedeu ganhar mais dinheiro, onde é que Bedeu vai investir? Em Sergipe. E aqui vem de fora, onde é que faz? Ela leva pra fora e leva pra outro lugar. Aí o cara quer um patrocínio. Aí ele não pode ir numa farmácia de fora que não vão dar. Não. Ele sempre procura uma empresa. Como eu malho na academia de Bedeu, eu vejo lá a seleção de ginástica, né, fazendo lá. Acho que você tem algum convênio, você abre, né? Isso. Como você sempre incentiva o esporte. Então, é diferente o empresário sergipano, o empresário local, né, de qualquer país, de qualquer parte do mundo, ele tem carinho pela cidade. É como você disse, transforma vidas, né, através da sua empresa, né? E é como você também falou, não é só dinheiro. Você tem que gostar do que faz. Senão faz mal feito e acaba fechando. Né? Às vezes, o pai tem uma empresa de vários anos, mas vem os filhos, mas não tem aquele amor, o tesão que o pai tinha. Então a empresa começa... Tantas empresas familiares que a gente viu se acabarem. Muito. Eu já vi muitos pais ricos e filhos muito pobres que destruíram tudinho. Isso aí, academia como a gente tem, veio aqui no lugar sempre bom. Eu conheço várias famílias que não soube perpetuar, não soube administrar os bens que tinham. Né? Quer dizer, ninguém tem culpa que nasceu em berço de ouro, não. Mas eu acho que deixar acabar aquilo é o que eu acho assim, ruim, sabe? Foi o meu caso, né? Eu não quis deixar acabar, né? O negócio do meu pai. Continuei, então isso eu acho bacana. E hoje estou expandindo. Isso. Hoje o Aribé vem para os Jardins. Vai abrir os Jardins. Vai esse caminho também. Agora sim. O Aribé vai invadir, filha. Invadir aí Aracaju. Isso é bacana, né? Então cada um, a gente não pode criticar porque cada um tem sua vida. A gente assim diz como se fosse a gente, né? Sim. Eu procuro entender. Eu acho que eu não faria daquele jeito. Todo mundo tem seu motivo, brigas familiares aí, que às vezes, quando eu deixo herança é ruim, porque para repartir essas coisas. Mas o que eu sinto muito é isso, que às vezes tem as pessoas a família muito tradicional em condições e depois deixa. É uma pena, mas o Álvaro, assim, eu acho que as empresas dele hoje em Aracaju devem estar aqui, talvez, girando o dinheiro dele aqui, que é um cara muito inteligente. Eu acho também, naquela época, ele, São Noel, ele participava do café da manhã, ia lá ver o restinho da ginástica e participava lá no café. Sempre foi uma pessoa, Nossa Senhora, empresário de mão cheia, né? Como aqui em Estado de Sergipe temos grandes empresas, pessoas que eu vibro. Olha, eu fui esses dias para o jogo do Botafogo e Vitória no Barradão, maior felicidade do mundo. Olhei assim no notícia do Botafogo, o quanto de pessoas de Sergipe, sabe, de Aracaju, que a gente tá aqui, estava lá. E veio uma pessoa que mora na Bahia hoje, cara, ele me falou a posição dele lá, parece que é no Tribunal de Justiça,
manda-chuva lá, que ele passou 15 anos aqui em Aracaju, ele veio assim me falar, que fala para todo mundo a minha história. Um cara que ele falou lá comigo, eu não conhecia, ele falou, eu lhe conheço, você é Paulo Bedeu, eu morei lá, falou com quem ele foi casado aqui, aí ele falou que conta a minha história lá em Salvador para todo mundo, e ele disse quem ele é, tal, e assim, eu vibrei, cara, porque é uma pessoa de nome na Bahia, que ele disse que é baiano, mas se sente sergipano, porque tem filho aqui no estado de Sergipe. Paulo. Como eu conheci, o Fernandinho da Casa das Tinas estava lá, que é botafoguense também, que é daqui, eu vibro que sou o quê? Eu tô vendo sua camisa aí com o nome Sergipana. 100% sergipana. Faço questão. Onde você vai, você sempre leva nosso estado, né? Sempre. O que você tem que dizer assim, um depoimento seu sobre Sergipe? Pra gente assim? encerrar o nosso Não, esse podcast. é o primeiro. Eu quero que depois ele dê um depoimento para o empresário, mas agora para Sergipe. Olha bem, é um orgulho muito grande, porque a gente sabe que nossa cidade, nosso estado é pequeno, né? E eu vibro, porque as pessoas têm que entender o seguinte, o sucesso dos outros vai acatar também no meu sucesso. O dinheiro girando aqui é aquele cara que vai comprar um pão, ele vai para a oficina, ele na oficina ele vai ali para a sorveteria, ele vai para um bar, ele vai para uma academia, ele vai para o material de construção. Então esse vai para a locadora do carro também, a locadora de carro sempre. Me ajude. Sabe? Claro. Então, eu vibro com o sucesso de todos os nossos sergipanos, porque somos nós. O sucesso dele, o meu sucesso vai depender também do sucesso dele. Claro que eu vou lutar pelo meu. Todo mundo está se preocupando com o seu. Claro, é evidente que eu não vou estar vendo o vizinho. Mas olhe bem, quando eu encontro pessoas de sucesso do estado de Sergipe, fora, tenho um maior orgulho. E eu encontro em viagem até para o exterior, sabe? E o número de pessoas é outra coisa. Eu tenho o costume de falar que, assim, sergipano, ele, quando faz, ele faz bem feito. Nada que é por acaso, sabe? Eu acho. Porque para uma empresa, geralmente, que aqui ainda o turismo está pegando, é diferente do turismo de Alagoas, é um turismo de Salvador, da Bahia, tal. Então a gente, aqui, até que Deus o tenha, seu Noel Barbosa, ele me falou, filho, pô, a empresa de Sergipe aqui, ela vem para o cenário nacional, porque ele cresce até na Etiópia, sabe? Ele falou isso para mim, eu gravei num dia que eu estava construindo aquela academia lá da clube. Então, não é fácil, mas eu acho que as pessoas que não medem dificuldade, que ele realmente gosta do que faz, ele não tem dificuldade. Cada dia que ele consegue um objetivo, ele diz assim, poxa, eu acho que eu estou crescendo. Eu acho que quando ele vê, ele está lá em cima, entre aspas, porque ninguém chega lá em cima, sabe? Porque muita gente chega para mim assim, Bedeu, não está bom de parar? Você já conseguiu tudo? Eu digo, o que tudo? O que é tudo? Eu estou satisfeito, eu estou feliz com o que tenho, que as pessoas têm que. Mas se você faz o que gosta, vai parar de fazer o que gosta? Eu disse, não vou. Eu vou continuar, e eu digo, eu vou mais. Eu tenho uma expectativa que eu vou ainda crescer muito mais, sem ganância, sem nada, porque eu acho que a coisa vai por aí. Agora, hoje eu estou aprendendo a viver mais minha vida, porque senão a vida não vai ter sentido também, a gente só trabalhar, né? E relembrar de quanto hoje foi minha infância, que serviu tudo para o que eu estou hoje, mas hoje eu realmente tenho que, um pouquinho que a gente tem que curtir a vida, porque eu acho que Deus botou a gente aqui para ser feliz. E se a gente ajuda as pessoas a ser felizes, você é mais feliz ainda. Porque eu tenho para mim assim, no dia que eu dou uma esmola a alguém, que eu ajudo alguém, eu fico melhor ainda comigo, sabe? É uma coisa assim que é de dentro, porque quando a gente ajuda, a gente é mais ajudado. Rapaz, é uma coisa que eu sinto, não é coisa para falar, é sinto. Eu dou R$1, R$2, R$5, R$10. Nossa Senhora, eu saio dali achando que eu fiz uma coisa para mim. Claro que não vou tirar ninguém da pobreza e nada, mas olha, você sai com o coração. Nossa, é importantíssimo isso. É sabe? O servir. O servir. Quando a gente está aberto para servir, a gente serve para viver. É isso, perfeito. Então, e tudo, Deus sabe, né? Da nossa forma, né, de servir, de quem a gente faz questão de servir, e tudo acontece de uma forma muito leve, tudo volta de uma forma muito leve, às vezes não voltam, mas às vezes que não volta serve de aprendizado. Mas não teve que voltar. E porque não teve que voltar. Exatamente. Ele vai compensado de uma outra hora, eu já fui compensado. E muitas vezes não tem que fazer nada compensado. Claro. Não tem que fazer nada compensado. Eu não quero nada. O que eu faço, acabou. Quem quiser que reconhecer, que reconheça. Beleza. Mas não reconhecer, não tem problema. O que importa é que eu fiz. Pra mim Não é?
Foi o que eu fiz, não tem problema. Assim, lógico que eu te amo, eu gosto de você, ou então eu dou e você me fez aquilo. Claro, todo mundo, assim, a vida é uma troca sempre. Agora, não teve não tem problema. Vamos embora. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Segue. Eu tenho certeza que quando isso acontece, nossa, vai acontecer uma coisa tão boa adiante. É verdade. Nada na nossa vida é por acaso. A gente às vezes é precipitado, a gente quer as coisas demais. Acontece no tempo de Deus, só acontece no tempo de Deus. Não tem jeito. Porque senão não teria tanto sentido muitas coisas assim. Uma pessoa nascer agora embaixo de uma ponte, meu Deus, que foi que essa pessoa fez de nascer? Foi que ela fez de pecado que para nascer ali, sabe? E como eu acho, e como fez uma pessoa bilionária que nasceu em berço de ouro, a pessoa também pediu para nascer. Que eu digo assim, eu também tenho uma influência muito bacana assim. Quem foi da nossa vida, quem partiu dessa vida, eu acho que está com a gente sempre. Eu não acho que não tenha outra vida, eu acho que tem outra vida. E eu acho que as pessoas que conviveram com a gente estão sempre nos ajudando. Porque eu sinto uma força dos meus, assim, do além, sempre me empurrando, sempre me aconselhando, sempre me protege. Porque às vezes eu chego, nossa, como foi que eu consegui? Não tem explicação. Não tem. Então eu acho que quem a gente teve na vida, de boa fé, eu acho que continua. Sangue bom, espírito bom, eu acho que continua. Se você é do mal, você atrai o mal. Se é do bem, eu acho que atrai. Esse é o Paulo Bedeu. História inspiradora. E não terminou, né? Uma história inspiradora, uma história de sucesso. É um case de sucesso, né? É um orgulho, né? Um orgulho. Sergipe tem um Paulo Sergipe Bedeu. tem, verdade. Um sergipano nato, né, do Aribé, que veio de baixo, construiu o que construiu, né, batalhou, lutou, enfrentou muita coisa. E é muito bom ouvir sua história. O Ed Sergipe agradece, os nossos ouvintes agradecem. Tá ouvindo um pouquinho. Você estava na nossa lista faz tempo e não conseguia encaixar, mas deu certo. O homem viaja muito, o homem viaja muito. É o mundo todo. E vamos encerrar o nosso podcast, presidente, porque o tempo urge, né? E nosso convidado já tem alguns compromissos, né? Por nós, a gente ficava aqui até umas horas, mas... é isso. Esse é mais um podcast do Ed Sergipe. Agradecer aos nossos parceiros, agradecer ao nosso convidado, Paulo Bedeu. Pensou em saúde? Pensou em ser fitness? É na Paulo Bedeu, a sua academia sergipana. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo seu tempo, né? Estar aqui com a gente. E vamos esperar agora para palavras finais de Paulo Bedeu, que a gente vai terminar. Agradecer. A gente já sabe que o Ed Sergipe é de Sergipe, de sucesso. Link, você sabe que eu considero você um cara que é criativo, proativo, que só o que às vezes ele anda numa velocidade que eu disse, não, eu tenho que parar um pouquinho, que eu não acompanho também essas coisas dele, não. Sempre foi assim, arisco, que vocês continuem andando com apoio de Ana também, é criadora também de Sergipe feminino, né, da mulher. A gente vê o sucesso de vocês, a gente vê a felicidade dos sócios, todos, assim, elogiar é uma coisa bacana. Todo mundo acreditando. Quem tá, acredita, sabe? Isso só faz fortalecer de energia, de todo mundo acreditar. Não é uma coisa que alguém entra e vai falar por trás. Não. Eu só ouço elogios que as pessoas que convivem, não é nem que está de fora, que convive. Isso é bacana. Então eu espero que todas as empresas, todos os empresários realmente pensem, façam o que gostem, porque eu acho que o sucesso vai depender muito disso aí. A gente está no caminho certo. Se Sergipe era para andar mais veloz, aí, não sei, a politicagem aí como é que anda, eu espero que realmente todos os políticos tenham bom senso, para que a gente possa crescer. Não pense realmente neles, pense no povo, pense nas empresas, porque somos nós que mantemos a maioria dos empregos do estado de Sergipe. Hoje realmente é difícil você arriscar, porque quem tem um dinheirinho, se ele botar e quebrar, como é que faz? Né? Ele passa a não ter, entendeu? Então eu gostaria de mais apoio. Acho que nós estamos tendo aos pouquinhos, vamos crescer todo mundo junto, vamos se juntar, vamos apoiar um outro, vamos elogiar e arregaçar as mangas.
Porque hoje, um dos exemplos, mais um exemplo que vai dar a gente vai ser Rio Grande do Sul. Você vai ver como o Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Maria vai se erguer. Eu já vejo lá o pessoal, os funcionários das empresas, nossa, que coisa linda. É assim que a gente tem que ser. Obrigado pelo convite. Estarei aqui sempre para contar as outras partes, que faltou muita coisa. Aí, muito obrigado, eu estarei aqui sempre. E parabéns, porque o Sergipe realmente é nosso. E hoje, ó, 100% sergipano. Esse é o Ed Sergipe. Agradecemos a todos vocês. Esperamos vocês nos próximos episódios.